Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 40, da Sala das 13:2, o ROD 11.357, 81/2017. Voto, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita, doutora Roberta Marcati dos Reis, pelo recorrido reclamante presente. Qual que é o nome? Doutora Roberta. Não, é 10.949? Não, 11.357, 81/2017. Rocas Sanitários. É É o 40. Segredo de Justiça. Sérgio Rodrigues. Boa tarde, doutora. É porque tem um probleminha ali de quem está descrito. Porque existe um outro. Conheço do recurso no mérito, nego-lhe provimento. Aguarda, doutora. A divergência, unânime nos termos do voto da relatora. Agradeço. Boa tarde, bom trabalho. Então, que dia que ela vai colocar? Eu analiso isso. Talvez na outra. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 8, da Sala das 13:04, o ROD 10.076/96/2019. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Stefano Araújo Marques, pela primeira recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Paulo tem a palavra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhores. Esse é o fim 8. Permite minha conclusão. Conclusão bem longa, então vou fazer pausadamente. Com êxito, o recurso interposto pela reclamada e no mérito nego-lhe provimento. Com êxito também do recurso interposto pelo reclamante e no mérito dou-lhe parcial provimento para a condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra intervalar nos dias em que houve a supressão ou função parcial do intervalo intra-jornada, conforme cartões de ponta donados aos autos. Ante a ausência de habitualidade, são devidos reflexos apenas em FGTS. Para cálculo da parcela, deverão ser observados o adicional convencional ou legal, o mais favorável, a evolução salarial do reclamante e a base de cálculo na forma da súmula 264 TST. B. Condenar a reclamada ao pagamento das horas suprimidas do intervalo interjornada na forma do OJ 355 do SDI do TST, acrescidas do adicional legal ou convencional, o mais favorável. Para cálculo da parcela, deverão ser observados o adicional convencional legal, mais bem favorável, a evolução salarial do reclamante e a base de cálculo da forma da súmula 264 SC. C. Determinar que no cálculo das horas de espera deve ser observada a súmula 264 ST. D. Condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras, determinando que a base de cálculo seja apurada na forma da súmula 264 ST, incluindo as comissões recebidas pelo reclamante com reflexo em repouso, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS mais 40%. Declaro para fins previdenciários que as parcelas acrescidas à condenação ostentam a natureza salarial, exceto os reflexos em FGTS mais 40% e férias mais 1/3. Elevo o valor da condenação para R$15 mil, com custo de R$300 pela reclamada. Proposta de voto. Pois não, vai sustentado? Vou, Tem a excelência. palavra. Bom, se você, excelência, me permite, relator, só queria só esclarecer um ponto. Na diferença de hora extra, a condenação foi só sobre a diferença da base de cálculo ou você está condenando em novas horas extras? Diferença de hora extra na razão mesmo. Eu fui bem pausado para falar desculpa, aqui. é porque realmente tive até eu o perdi um cuidado pouco, de falar que a conclusão era bem longa e vou repetir novamente. Espero que isso não aconteça mais. Eu falei, fala bem pausado para evitar qualquer... E nós espero que isso não aconteça mais.
Com êxito, o recurso interposto pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. Com êxito também do recurso interposto pelo reclamante, no mérito, dou-lhe parcial provimento para a. Condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra intervalar nos dias em que houve a supressão ou função parcial do intervalo intra-jornada, conforme cartões de pontos adunados aos autos. Na ausência, ante a ausência de habitualidade, são devidos reflexos apenas no FGTS. Para cálculo, deverão ser observados o adicional convencional ou legal mais favorável à evolução salarial do reclamante e a base de cálculo na forma da súmula 264 TST. B. Condenar a reclamada ao pagamento de horas suprimidas do intervalo interjornada da forma do OJ 355, acrescido adicional legal convencional, o mais favorável. Para cálculo da parcela, deverão ser observados o adicional convencional, o legal, o mais favorável, a evolução salarial do reclamante e a base de cálculo na forma da súmula 264 TST. C. Determinar que no cálculo das horas extras, as horas de espera, deve ser observada a súmula 264. D. Condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras, determinando que a base de cálculo seja apurada na forma da súmula 264 do TST, isto é, incluindo as comissões recebidas pelo reclamante, com reflexos em repousos, férias mais o texto, 13º salário e FGTS mais 40%. Muito obrigado, Excelência. Pois Bom, não tem a palavra. obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os ilustres embargadores, integrantes dessa turma, a ilustre representante do Ministério Público, os eventuários de justiça sempre essenciais e os demais colegas aqui remanescentes. Bom, a dúvida que tinha ficado persistida por mim era só essa questão da hora extra, nem havia necessidade de repetição de tudo, mas agradeço pela repetição de tudo. O ponto dessa crucial é porque existe uma confusão feita pela reclamante, ao nosso ver, em suas razões recursais, em que ela mistura as duas coisas, e por isso eu precisava que ficasse bem claro para eu me limitar a minha sustentação ao ponto relevante. Quanto à base de cálculo em si, eu não tenho o que reclamar, ou que sustentar, basicamente é o que ser apurado. Agora, o nosso ponto aqui, abordando primeiro o recurso do reclamante, que é notadamente a questão da jornada de hora, porque os demais pontos deferidos é tudo a serem apurados. Eu só gostaria de ressaltar essa questão da jornada de trabalho. Poucas vezes eu já vi um processo tão bem instruído igual esse. São mais de 10 mil páginas. O reclamante, que era um motorista de caminhão, ele fazia os registros típicos nesse sistema próprio do veículo, em que ele mesmo fazia o registro. Esses registros não são suscetíveis de alteração por parte da reclamada. Concomitantemente, existe um acompanhamento via satélite feito por uma terceira empresa, também certificado, porque existe o confrontamento deles nos autos, daí o motivo que trouxeram 10 mil páginas. Trouxe todos os dias da jornada de trabalho do reclamante, trouxe todos os dias, todos os apontamentos feitos por ele e todos os apontamentos feitos pela empresa de acompanhamento via satélite, e o que se observa é um cruzamento de dados. Quando não se cruza os dados, são exatamente os dias em que ocorre a ocorrência. Por quê? Porque o reclamante, quando ele para um veículo, conforme a CCT dele, ele precisa de registrar a parada, porque se o satélite reconhece que o veículo parou e não foi registrado aquela parada, ele entende como algo fora do contexto correto, como um furto ou algo dessa natureza. E aí gera um alerta, inclusive, às autoridades policiais. Daí o motivo que isso precisa ser muito alinhado. E daí o motivo pelo qual o reclamante precisa ser sempre retratar a sua jornada. Pois bem, durante anos, sempre todos os motoristas reconheceram como válido a jornada, toda a retratação, dizendo que jamais existiu qualquer diferença. Sempre afirmaram que retrata exatamente a jornada de trabalho. Curiosamente, de meados do ano passado para cá, todos os reclamantes da empresa, que são sempre assistidos pelo mesmo escritório de advocacia, passou-se então a mudar a versão, que foi exatamente o contido nos autos.
Nós temos aqui 10 mil páginas de documento que evidenciam a jornada e que corresponde exatamente àquela jornada de trabalho com aquilo que foi pago, e em contrapor isso, depoimentos de testemunhas que já foram ouvidas em outros processos e que nesses outros processos confirmaram a regularidade da folha de ponto. Entretanto, para justificar uma suposta diferença e essa suposta nova verdade atribuída pelos depoentes, pelas testemunhas, o reclamante, em suas razões, simplesmente adultera a realidade de como deve ser analisada a folha de ponto. Por que isso? Porque ele simplesmente pega o relatório e se apega à questão final, onde está lá assim, total da jornada, 11 horas. Aí Vossa Excelência podem pegar as razões recursais, vão ver, ele faz vários apontamentos. Isso só em grau de apelação. Curioso que ele nunca fez isso em primeira instância, quando o juiz poderia perfeitamente ter impugnado essas situações. Ele fala assim, olha, no dia X, conforme o próprio relatório, teve 11 horas. Total da jornada, 11 horas. Entretanto, no registro de ponto, está como se a jornada fosse 9. Assim teria diferença de 1h30. Acontece que, dentro dessa jornada de 9, a hora extra que ocorreu foi paga. Essa diferença entre 9 e 11 nada mais é do que tempo de espera. Isso está amplamente reforçado nos autos, amplamente disposto na sentença, que o reclamante a todo momento soma a jornada de trabalho ao tempo de espera. E nas razões recursais nós trouxemos aqui alguns julgados, inclusive um do TST, julgando exatamente essa questão, dizendo que, sob pena de violação do artigo 235C, não se pode somar jornada de trabalho com horas em espera para a cúmplice de hora extra, que é o que está sendo feito pela reclamante e que não pode ser corroborado por este tribunal. Tanto que, em primeira instância, o juiz entendeu como válido todas as folhas de ponto, entendeu que não existem as diferenças, e digo mais, o juiz ele não somente retrata que essa parte do cálculo, que ele faz a soma equivocadamente, como até a base de cálculo, o juiz faz questão de dizer da divergência, ele diz, abre aspas, a impugnação do reclamante passa de parte de falsas premissas, acrescentando parcelas como adicional de periculosidade sobre salário não participante da base de cálculo da parcela. Data máxima venda, não podemos coadunar com o aludido entendimento. Isso acerca da base de cálculo, porque do cálculo é notório. Basta pegar as dezenas de citações feitas unicamente em apelação para verificar, em confronto com a prova dos autos, que o reclamante está notoriamente somando jornada de trabalho e tempo de espera. Você me desculpe a repetição, mas porque isso tem uma repercussão enorme para a empresa. Porque se eu for somar a hora de espera que ela pagou em 30% regularmente, considerar isso para compra de hora extra, isso vira uma bola de neve gigantesca para todos os efeitos. Então, daí o motivo desse reforço, de reforçar exclusivamente quanto a esse ponto ao recurso. Então, é com essas razões que pugna para que não seja alterada a sentença quanto à questão de hora extra, já vista que a sentença, ao nosso ver, ela apreciou perfeitamente todos os pontos e as inúmeras provas emprestadas de outros autos, que demonstram que todos os depoimentos não coadunam com a realidade, já que essas mesmas pessoas disseram o contrário em momento anterior e estão agora adequando os seus depoimentos à medida que outros processos estão sendo julgados, e as folhas de pontos que a empresa fez questão de demonstrar que, olha, não tenho nada a esconder, está aqui tudo, e juntou tudo. E, por fim, abordando agora o recurso da reclamante, eu queria abordar exclusivamente a questão de diferença de diária. O juiz de primeira instância, ao nosso entendimento, logrou-se em equívoco ao deferir diferenças de diárias, porque ele partiu da premissa, conforme o próprio juízo faz questão de citar, utilizando como parâmetro o mês de agosto de 2016. Ele simplesmente pegou quantos dias o reclamante trabalhou em agosto e olhou quantas diárias que pagou. E aí, vamos dizer, ele trabalhou 22 dias, mas só pagou-se 11. Então, ele faria jus à diferença de diária. Acontece que, ao nosso entendimento, o juiz de primeira instância ele não observou a situação de que contida no parágrafo 4º da cláusula 12ª da coleção coletiva de trabalho, que limita o pagamento da diária à execução de rota superior a 30 quilômetros. O que, conforme confessado pelo reclamante, e aqui eu faço questão de citá-lo, a maioria dos dias, ou seja, mais da metade dos dias dele, ele trabalhava dentro do mesmo município.
ou seja, ele não ultrapassava os 30 quilômetros do município necessários para o pagamento dessa diária. O reclamante disse, abre aspas... Excelência tem 1 minuto para Ok, encerrar. é só esse ponto que estou encerrando. Que suas viagens predominantes tinham como destino Montes Claros, carregando e descarregando. E que havia cerca de 2 a 3 carregamentos por dia, que o mapa de folha 777 mostra as distâncias entre os pontos de abastecimento e a base dentro de Montes Claros. Ou seja, ele morava em Montes Claros e trabalhava o tempo todo a jornada dentro de Montes Claros na maior parte do tempo, motivo pelo qual não há que se falar no deferimento das diárias conforme deferido na sentença, já que nesses dias em que não houve o pagamento é porque a própria CCT retira essa obrigatoriedade, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso da reclamada a fim de afastar este pagamento. Muito obrigado. Pois não, doutor Paulo. Pois não, cumprimento o advogado pela brilhante sustentação e no que diz respeito à diferença de diárias, o autor demonstrou na impugnação que a ré não quitava as diárias de viagem de forma correta. Insta a registrar que competia a reclamada a prova de que as diferenças se referem a rotas percorridas no raio de 30 km do município 7 da empresa, consoante estabelecido na norma coletiva, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, ônus qual não se vencilhou, por isso nego provimento, a multa convencionada da mesma forma, nada a reparar na sentença de origem. No recurso do reclamante, como também sustentou, conclui-se que os horários lançados dos cartões de ponto eram obtidos por meio do computador de bordo, alimentado pelo próprio motorista ao longo da jornada, sendo válidos, portanto, nada a modificar da invalidade do banco de horas. Também nego provimento. Agora, do intervalo entre a jornada, eu dou parcial provimento ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra intervalar nos dias em que houve a supressão ou fruição parcial do intervalo entre a jornada, conforme cartões de ponto adunado aos autos. E ante a ausência de habitualidade, são devidos reflexos apenas no FGTS. Para cálculos, já falei que vai ser observada a súmula 264. Agora, no intervalo interjornada, eu estou dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas suprimidas do intervalo interjornada na forma da OJ 355 do STI do TST, e para cálculo deverão ser observados o adicional convencional, o legal, o que for mais favorável, a evolução salarial e a base de cálculo sempre tendo como esteio a súmula 264 do TST. Os domingos laborados, eu compartilho com a decisão de origem, feriados a mesma coisa, e a horas de espera, eu estou dando provimento parcial para determinar que no cálculo das horas de espera também deve ser observada a súmula 264. A diferença de horas extras que o senhor me chamou a atenção aí, eu vou ler o tópico. O autor alega que a ré não observou a súmula 264 do TST no cálculo do labor extraordinário quitado. Com razão. Consoante a amostragem efetuada na impugnação, a reclamada não incluiu as comissões recebidas pelo reclamante na base de cálculo das horas extras. Ponto. Insta a registrar que as comissões possuem natureza salarial, artigo 457, parágrafo 1º da CLT, razão pela qual deve também integrar a base de cálculo das horas extras pagas ao reclamante. Dou provimento para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras, determinando que a base de cálculo seja apurada na forma da súmula 264 TST, incluindo as comissões recebidas pelo reclamante. São devidos reflexos do repouso, férias mais 1/3, 10º e FGTS mais 40%. No restante, eu estou convergindo com a sentença de origem adiante com a divergência. Pois não. Doutora Paula. Cumprimento o advogado. E, senhora presidente, eu estou de pleno acordo com o voto elaborado pelo eminente relator, então estou de pleno acordo com Vossa Excelência, só fico vencida em relação a 3 pontos específicos, em relação às horas extras excedentes 8ª ou 44ª semanal, em relação ao dano moral pela jornada extenuante e dano moral pela pernoite no caminhão. Então, somente isso. Doutora Maria Lúcia. Gata Vene da desembargadora Paula Cantelli, eu estou acompanhando o relator, tanto quanto as horas extras e também
indeferindo os danos morais decorrentes da jornada extenuante no estado de pernoitar no caminhão. Então, prevalece o voto do relator e vencida parcialmente a desembargadora Paula no aspecto por ela suscitado. Assim se decide. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 16 da Sala das 13 e 4, ROT 10.280.42/2019. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Ana Luísa Mendes Martins, pelo recorrente reclamante, presente. Boa tarde, doutora. Doutor Paulo. Só chegar um pouquinho. Diz que gostaria de registrar o privilégio primordial que me foi apresentado e eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante do mero negro de provimento. Tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, em nome de quem cumprimento todas as desembargadoras e o desembargador doutor Paulo, a representante ministerial, a secretária e os demais trabalhadores aqui presentes. Bom, inicialmente trata-se de uma reclamatória trabalhista em que o reclamante pugna pelo reconhecimento de diferenças salariais oriundas de PCCS, que é o Plano de Cargos e Salários de 2008, né, incorrido na empresa de Correios dos Telégrafos. Bom, o douto juízo de primeira instância ele foi acerto em apenas um tópico, data máxima vénia, que foi na inaplicabilidade da deliberação da diretoria quanto à concessão ou não da progressão horizontal por antiguidade. Então, ele aplicou corretamente a OJ número 71 da SDI 1 do TST. No entanto, houve um pleno equívoco na aplicação da própria norma do PCCS, né? O PCCS ele tem como norma, como outro requisito, seria o intertício temporal de 24 meses a partir da última concessão. Se a última concessão do trabalhador foi dia 2 de fevereiro, em fevereiro de 2006, 2 anos após a última concessão, só poderia ser em 2008, certo? E ele não recebeu em 2008. Por que ele não recebeu em 2008? Porque existe clara e plena abusividade de norma no PCCS. Qual seja, a consideração de que a apuração para constatação dos requisitos para configuração do PCCS tenha sido feito apenas no dia 31 de agosto de determinado ano. Essa definição de data não pode vincular o prazo a contar dos 24 meses. Porque se eu vincular, eu nunca consigo confirmar e conferir ao trabalhador aquela PHA. Isso foi feito, senhores desembargadores, de uma maneira ardilosa pela instituição, para que mantivesse o requisito de prazo temporal de 3 anos previsto no PCCS de 1995. Este fato faz com que, considerando a data do dia 31 de agosto e considerando a última concessão, eu só consigo contabilizar 22 meses, conforme gráfico estipulado nas razões recursais. Para eu conseguir completar os 24 meses, eu tenho que chegar no mês de outubro do outro ano. Isso nunca é respeitado pela empresa. E isso faz com que o reclamante tenha perdido a possibilidade de 2 steps salariais. Então, resta clara a abusividade dessa norma. E a abusividade dessa norma já está sendo reconhecida pelo TRT-3. Já foi reconhecida pela 10ª turma, já foi reconhecida pela 5ª turma. Então, eu acredito que esse ponto deve ser muito bem valorado no momento da análise do caso, porque reflete muito no próprio recebimento de verbas desse trabalhador em decorrência da prescrição parcial, pela aplicação da súmula 452. Então, eu peço, pela análise e pela reforma da sentença, no que tange principalmente a abusividade da data de apuração e concessão. Vou abusar do meu tempo e vou reforçar essa questão. Se eu continuar aplicando a data da apuração no dia 31 de agosto e embasar o meu pagamento a partir desse ponto, o trabalhador nunca conseguirá o intertício, que é requisito básico para recebimento da progressão. Porque sempre entre 31 de agosto e outubro, há 22 anos.
E o requisito é interstício de 2 anos. 22 meses, perdão. E o requisito é interstício de 2 anos, ou seja, 24 meses. Então, é uma articulação da própria instituição para prejudicar os seus trabalhadores, para manter um requisito de outro PCCS. Então, incorreu em erro a decisão, data máxima vênia, quando ela não valorizou a presença do ano de 2008 como ano apto para a percepção do aumento salarial e validou a alternância conforme feito sem respeitar o interstício, sem respeitar o próprio PCCS. Então, eu peço a reforma da sentença, provimento do recurso para esse fim, para que a gente consiga fazer jus ao trabalho daquele trabalhador da ECT. Então, muito obrigada. Pois não. São doutor Paulo. Pois é, cumprimento a doutora pela brilhantismo da sustentação, o alentado memorial que foi apresentado. E o caso aqui já foi examinado no voto erudito da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que eu tomei a liberdade de adotá-lo na íntegra, nos fundamentos. E deixo claro o seguinte: o autor insiste no pedido de condenação da reclamada ao pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes da aplicação incorreta da progressão horizontal por antiguidade estabelecido no PCC 2008. Aduz que são devidas 2 progressões, 2010 e 2014. Pois bem, eu estou transcrevendo a decisão da doutora Paula Cantelli aqui, super erudito, que examinou o caso absolutamente idêntico, e com ele convejo. E deixo claro que, no caso em análise, a ficha cadastral de D, página 4, demonstra que o autor foi enquadrado no PCC S 2008 em 1º de julho de 2008. Obteve promoções horizontais por antiguidade em 1º de outubro de 2009, 1º de outubro de 2009, 1º de outubro de 2012, 1º de outubro de 2015, e promoções horizontais por mérito em 1º de novembro de 2010, 1º de novembro de 2013 e 1º de 2016. Cumpre destacar que foi concedida progressão por antiguidade em outubro de 2009, sendo certo que em 31 de 8 de 2011, data estipulada para apuração do efetivo exercício, o demandante ainda não havia completado o tempo de 24 meses de efetivo exercício da empresa, contados a partir da última promoção por antiguidade. Assim, a próxima progressão por antiguidade seria devida apenas em outubro de 2012, relativa a outubro de 2011, quando foi completado o período de 24 meses de efetivo exercício, o que foi observado pela reclamada. O mesmo raciocínio se aplica ao período subsequente. Destaque, considerando as normas atinentes ao PCCS 2008, não há, data máxima vênia, qualquer incorreção nas progressões por antiguidades concedidas pelo demandado. Aí, por essas razões e outras, eu convido com a decisão de origem, não sem antes cumprimentar a doutora e o orientado memorial, e manter o propósito de voto. Pois não, doutora Paula. Senhora presidente, cumprimento a doutora pela sustentação oral. Na decisão que foi citada pelo eminente relator, eu fiquei vencida, então, mantendo o meu posicionamento, eu fico vencida aqui também. Doutora Maria Lúcia. Aqui no voto do eminente relator, ele esclarece que destaque, considerando as normas atinentes ao PCCS 2008, não há qualquer incorreção nas progressões por antiguidade concedidas pela demandada. Conforme bem destacou o juiz da cor, abraços, não cabe ao autor pretender a aplicação das regras segundo seu interesse e conveniência, afastando os requisitos que não lhes são, em tese, favoráveis. Não há nenhum fundamento legal que autorize a desconsideração do período de apuração do efetivo exercício definido no PCCS 2008, que é 31 de agosto. Fecho aspas.
Assim, não prospera a tese do recorrente no sentido em que a progressão por antiguidade deveria ser efetuada de 2 em 2 anos, pois o PCS 2008 cria regras expressas a respeito, qual seja, data para apuração do efetivo exercício em 31 de agosto e aplicação em outubro de cada ano. Correta a sentença de bem procedente pedido. Estou com mais relator. Pois não, então prevalece o voto do relator. É vencida parcialmente só a doutora? Vencida. Ou integralmente, doutora Paula? Somente. Integralmente. Vencida integralmente a desembargadora Paula. Muito obrigada. Assim se decide. Boa tarde. No caso, o caso da senhora é idêntico que eu tenho transcrito. Pois é, mas isso... Mas é porque eu fiquei vencida lá, doutor Paulo. Naquele, eu fiquei vencida. Ah, tá. É porque, na conclusão, abri ele aqui na tela, é o 10... Quer ver? Vamos conferir, doutor Paulo. É o 10.104. É? Olha como é que constou a conclusão desse aí, citado, do voto. É porque eu tive que fazer a redação. Ah, Você Então, fez adaptar. Aí eu fiz, conheço os então é recursos, dou parcial provimento para excluir da condenação pagamento das diferenças salariais, progressões horizontais, segundo o entendimento da douta maioria dessa turma, foi negado o provimento ao recurso da autora. Vencida a relatora que dava provimento ao recurso da autora. Então é isso. Então, para ser coerente, eu É. fico vencida aqui Seguinte. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 4, da Sala das 13 e 4, o ROT 10.023.91/2019. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Fabrício Nascimento Leal Coutinho pelo segundo Agora é o recorrente, segunda reclamada, ausente. Doutor Paulo. Pois não, conheço os recursos ordinários e no mérito nego o desprovimento. A divergência? Não. Unânime. O Seguinte. quê? O 33 teve acordo, né, doutor Paulo? Voltou para a origem? Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 58, da Sala das 13 e 4, o ROT 12.030.60/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Fabiana Neves de Souza pelo recorrido e reclamado presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Tem a doutora. palavra, doutor Paulo. Pois não, conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito nego-lhe provimento. Aguarda, doutora. A divergência? Não. Unânime. Obrigada. Bem, doutora. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 29, da Sala das 13 e 4, o ROT 10.487.97/2019. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Victor Hugo Alves do Couto pela recorrente primeira reclamada, presente. Boa tarde, doutor Hugo. Boa tarde. Doutor Paulo. Boa tarde. Conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para 1. Fixar que a remuneração do autor foi R$ 1.300. 2. Fixar que a função exercida foi auxiliar de entrega. 3. Excluir da condenação o pagamento de horas extras. Reduz o valor da condenação para R$ 10.000 com custos pela reclamada do importe de R$ 200, que fica autorizada a reaver o valor pago a maior pela via administrativa adequada na forma usual. Insiste. Tem a palavra. Boa tarde, ilustres desembargadores. Boa tarde. No que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício, eu gostaria de fazer alguns apontamentos em relação à prova testemunhal que foi realizada pela testemunha da ré. A testemunha da ré, que destaca que eles eram acionados via telefone. Então, quando havia necessidade de alguma carga, a empresa entrava em contato com os chapas e aqueles que tinham necessidade e a disponibilidade aceitavam ou não a prestação, né, de serviço. Esses que aceitavam, eles eram pegos no trevo, conforme o próprio depoimento da testemunha comprova, e iam fazer as cargas, as entregas. E caso eles se recusassem a não ir, não existia qualquer tipo de punição ou restrição, né? Outro ponto que ficou comprovado também, que eles só recebiam se produzissem. Então, o pagamento era feito após a jornada de trabalho.
Se ele trabalhasse, recebia. Se não trabalhasse, não recebia. E que não existia qualquer tipo de subordinação. Tanto é que no depoimento comprova que eles não tinham a obrigatoriedade de se iniciar a jornada, né, a prestação de serviço na empresa e retornar ao final também para a empresa. Então, dessa forma, os requisitos caracterizadores aqui da relação de emprego não existem, pelo fato de não existir o principal fator, que seria a subordinação. O outro ponto da sustentação oral seria a relação às horas extras, que Vossa Excelência já deferiu no recurso. Pois não. Cumprimento o doutor pela brilhante sustentação, e a emenda aqui é o seguinte: ajudante de entrega, vínculo de emprego, admitida pela reclamada a prestação de serviço sob forma distinta daquela preconizada pelo artigo 3º da CLT, é dela o ônus da prova respectiva, ou seja, de que o labor se desenvolveu de forma autônoma e esporádica. Contudo, não se desonerando do encargo processual, não é possível afastar o reconhecimento de vínculo de emprego. Pois bem, esse processo é oriundo de Javari de Cataguases e eu faço a análise detida da prova aqui, e depoimento o autor declarou que foi contratado para trabalhar na função de ajudante, mas que iniciou na função de motorista, sendo que 5 a 6 meses passou a fazer apenas entregas. Diz que trabalhava diariamente, que os horários das entregas dependiam da agilidade dos empregadores. Informou que saía do depósito às 9 horas e que começava as entregas às 9h30, que a última costumava acontecer por volta de 18h30 em Miraí, despendendo mais 1h30 até Marinópolis. Analisada a prova oral, concluo que, tal qual observou o juiz Acor, a testemunha rolada pela ré, que nitidamente presta serviço de, aspas, chapa, de forma autônoma para a primeira reclamada, pouco soube informar a respeito da prestação de serviço do autor, não obstante ter feito com ele algumas entregas. O teor do depoimento não é suficiente para dirimir a controvérsia relativa ao vínculo. Lá do outro, a testemunha indicada pelo reclamante, dada Márcia Vênia, prestou detalhado depoimento sobre a rotina de trabalho do postulante na função de entregador, o comparecimento diário do depósito, a remuneração mensal por ele oferida, afirmando também que na época em que o depoente prestou o serviço, o único motorista era o senhor Agostinho, dono da empresa. Ora, se o depoente prestou o serviço para a primeira reclamada, eu vou incursionando lá, eu vou tecendo considerações. E então, no que toca a alegada ausência de interesse do reclamante na continuidade da prestação de serviço, o tema não foi objeto de prova. Dessa forma, mantenho o reconhecimento de existência de vínculo de emprego durante o período descrito na inicial, a míngua de prova em sentido contrário, qual seja de 30 de março de 2015 a 1º de junho de 2018, com a projeção do aviso prévio, determinando que conste na CTPS apenas o exercício de função de ajudante de entrega e a remuneração de R$ 1.300, conforme o valor salarial declarado pela testemunha, rolado pelo autor. E os outros eu estou negando o provimento que já atendeu o senhor, e pronto, mantém a proposta. Pois não, doutora Paula. Eu estou integralmente com o voto do eminente relator, senhora presidente. Doutora Morelos. Também está acompanhando o relator. Prevalece o voto do relator. Dona Muito Ana obrigado. Bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Obrigado. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 46, da Sala das 13h06, o ROD 12.209.92/2017. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. João Batista Borges Vilela, pela primeira recorrente reclamada, presente. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Paula tem a palavra. Boa tarde, doutor.
conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso da ré, para autorizar, na fase de liquidação de sentença, a comprovação dos recolhimentos previdenciários feitos em nome do autor. Mantém o valor da condenação por compatível. Insiste? Se não tiver divergência. Eu sou de acordo. Também estou Doutora Maria Lúcia, unânime. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 16, da sala das 13 e 6, o voto 10.839.41/2019. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Bruno de Medeiros Tocantins pela recorrida reclamada. Boa tarde, doutor. Ausente. Doutora Doutor Paula Bruno? tem a palavra. Não, Boa pois é. tarde. Meu nome é Guilherme Canaã. O meu eu acho que é o seguinte, pois é. Então, o senhor tem procuração? Não, o do senhor não é o 16, não? Hã? Não, o meu é o 10.660, salvo Eu engano. chamei esse aqui. Bom, foi chamado o 10.389. 10.600. Vem? Não Tá, tem 10.660, então, não. tem, é porque houve inscrição posterior. Ah, tá. É o último, tá. é 10.389. Agora, né? O 10.389, É. 16. Tá. Posso ir à Doutora conclusão? Paula. Conheço do recurso ordinário do autor. No mérito, dou provimento parcial ao recurso para afastar a extinção do processo em resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja possibilitada a emendar a petição inicial, cabendo ao juiz acordo decidir a respeito do requerimento apresentado pelo autor quanto à exibição de documentos pela ré. Sem É a divergência? conclusão. Pois não. Sem divergência, unânime. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 14, da sala das 13 e 6, o ROT 10.381.41/2019. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Reginaldo Siqueira de Oliveira, pelo recorrido reclamante, ausente. Doutora Paula. Rejeito as preliminares suscitadas de delimitação do recurso ordinário de nulidade da citação por edital de ilegitimidade passiva de causa. Conheço do recurso interposto pelo segundo réu e no mérito. Dou-lhe parcial provimento para excluir a sua condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 793-B da CLT, inciso 1, 2 e 5, no importe de R$ 2.349. É a conclusão. Sem divergência, unânime. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 39, da sala das 13 e 6, o ROSSUM 11.362.79/2017. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Melanie Dias Melo Silva, pelo segundo recorrente reclamado, presente. Boa tarde, doutora. Doutora Paula tem a palavra. 39. Boa tarde, doutora. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo autor e pela ré, uma vez que próprios tempestivos e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego-lhes provimento, ficando mantida a sentença de origem por seus próprios jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, características das razões de decidir constantes do julgado. Tem a palavra. Eu estou de acordo, doutora Maria Lúcia. Também estou acompanhando. Unânime, então, doutora. Ok. Agradecida. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 27, da sala das 13 e 6, o ROT 10.660.08/2018. Votam desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Guilherme Canaã, pela recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Doutora excelência. Paula tem a palavra. 27, né? Boa tarde. Boa tarde, excelência. Conheço os recursos ordinários do autor e da ré. Rejeita a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela ré. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do autor para acrescer à condenação o pagamento da indenização por danos materiais em parcela única de R$ 75.321,28 e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
e nego provimento ao apelo da ré. Sobre a parcela deferida, incidida em juros, correção monetária, incidindo o IPCA-E a partir de 25/3/2015. São indevidos recolhimentos previdenciários e fiscais em face da natureza indenizatória da parcela e custas processuais de 1.910, calculadas sobre o valor da condenação, majorado nessa instância para 95.500 pela ré. Tem a palavra. Ok, obrigado. Eu não aceito, Boa tarde, obrigada. então, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimo senhor desembargador. Data máxima vênia, o voto da brilhante relatora, doutora Paula. Gostaria de tecer algumas considerações importantes sobre esse caso em tela. Há que se falar, primeiramente, da questão da prescrição bienal, uma vez que não foi observada pelo sentenciante de primeiro grau. A ciência inequívoca da lesão auricular, né, da questão auditiva do reclamante, se deu em dezembro de 2006, foi quando foi constatado o fato. Essa ação data de 2018, foi distribuída dia 20 de julho de 2018, ou seja, entre a ciência e o fato da suposta lesão ocorrida com o autor e a distribuição da ação, tivemos 11 anos e 6 meses. De qualquer forma, caso não fosse considerada essa prescrição bienal, o laudo pericial da prova emprestada juntada do processo civil foi juntado aos autos, foi feito no dia 22 de novembro de 2011. Sendo assim, se fosse basear tendo em vista essa data, a ação foi proposta 7 anos após o fato inequívoco dessa ciência. No entanto, o sentenciante de primeiro grau levou em consideração o trânsito em julgado da ação que transitou perante a Justiça Federal, que reconheceu, segundo ele, né, a doença. Que, apesar de qualquer forma, a perícia, segundo o laudo, pode constatar, negou até mesmo a concausa com relação ao acidente de trabalho, né, a rotina de trabalho do reclamante. De qualquer forma, caso seja ultrapassada a questão bienal, a gente ainda teria a prescrição total da ação, pela prescrição quinquenal, uma vez que proposta a ação em 20 de julho de 2018, doutora Paula, a gente fazendo, né, um exercício de 5 anos para trás, a gente teria a data de 20 de julho de 2013, né? Ou seja, direitos anteriores a isso não seriam, no nosso entendimento, reconhecíveis pela sentença, muito menos pelo acórdão, né? De qualquer forma, gostaria que fosse observado o laudo pericial, que não constatou a concausa nem nexo causal entre o dano, suposto dano ocorrido com o reclamante e as atividades desempenhadas pelo obreiro, devendo ser excluída, né, na totalidade tal condenação e não majorada, como foi, né, pela sentença de Vossa Excelência, data máxima vênia, doutor Paulo. Gostaria, né, de pedir a consideração dos demais vogal e revisor para que fosse acolhida a prescrição, seja a bienal ou, se uma vez ultrapassada a bienal, a quinquenal, e que fosse observado também, eventualmente, um pedido de vista, a questão pericial, que realmente não constatou o nexo causal. Ficou bem claro, né, que expressamente, né, apesar da doença ter sido qualificada, né, ter sido verificada, até os dias atuais, o perito não conseguiu identificar, até mesmo pelo decorrer, né, de tantos anos após essa propositura da ação, não conseguiu verificar qualquer nexo causal nessas atividades. Então, peço vênia à ilustre relatora, né, para pedir a revisão do seu voto. Pois não, doutora Paula. Cumprimento, doutor, pela sustentação oral. Senhora Presidente, quanto ao marco inicial para contagem do prazo prescricional decorrente de doença profissional, eu observei aqui o princípio da accionata, nos termos da súmula 278 do STJ.
que diz que o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Então, a prescrição passa a ser contada do momento em que ele teve ciência, o que nesse caso ocorreu com o trânsito em julgado da decisão que determinou ao INSS que concedesse a aposentadoria por invalidez dele, do autor, que foi em 21/12/2017. E a conclusão inarredável que se chega, que se chegou o doutor José Jacó, foi no sentido de que não há prescrição a ser declarada em relação às pretensões advindas de doença profissional em razão dessa data, que é 21/12, quando ele teve ciência no equívoco. Em relação à prescrição quinquenal, o doutor juiz de origem, ele já determinou a sua incidência no tocante aos demais pedidos que não guardam relação com a doença profissional. Então, também não tenho nada a reformar neste aspecto. Em relação à doença profissional, essa perda auditiva, bom, a sentença que foi proferida na ação que tramitou perante a Justiça Comum, cujo objeto consistia na concessão da aposentadoria por invalidez, concluiu que a lesão auditiva ficou comprovada, que o autor ele tinha essa perda auditiva bilateral de caráter grave com comprometimento em relação aos sons e etc. No referido feito, o doutor magistrado julgou procedente o pedido para condenar o INSS a considerar ao autor a aposentadoria por invalidez, fixando-se o termo inicial do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no valor correspondente a 100% do salário do autor. A sentença foi mantida na segunda instância, com trânsito em julgado em 7/2/2017. Então, em razão disso, o autor, no exercício de suas atividades laborativas, ele apresentou essa perda auditiva do tipo neurosensorial e até o ano de 2006, enquadrando-se como doença do trabalho, mas que não causou incapacidade laborativa do obreiro. Isso foi esclarecido pelo perito em seu laudo pericial. Inclusive, no laudo pericial, foi registrado que ainda que o autor tenha sofrido essa perda auditiva do tipo neurosensorial acumulada até o ano de 2016, estimada em 15,96%, essa circunstância não ensejou naquele momento a incapacidade laborativa. O laudo médico, que foi exarado pelo INSS em 29/12/2006, ele registra que inexiste incapacidade laborativa. A incapacidade, ela foi firmada pela entidade previdenciária no laudo médico pericial em 2007, apontando o início da incapacidade em 2 de janeiro de 2007. Observa-se que as datas são bastante próximas, sendo incontroverso que, a despeito de não causar a total incapacidade laborativa, houve a constatação da perda auditiva de 15,96% relacionada às atividades executadas na ré. Essa circunstância não pode ser olvidada se considerado que, ainda que parcial, a incapacidade enseja reparação pecuniária nos termos do artigo 950 do Código Civil. Então, conforme comprovado pelo laudo pericial, a perda auditiva ela decorreu das condições de trabalho que importa na responsabilização do empregador, visto que, nessa hipótese, não foram adotadas as medidas necessárias para a garantia da incolumidade física do trabalhador. Eu ressalto também que a preposta da ré não soube informar a periodicidade da troca dos EPIs, tampouco se possuía um certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sendo certo que os recibos de entrega dos equipamentos de proteção não foram colacionados aos autos. E essa é uma informação que também julguei importante para o deslinde da questão aqui. Então, com base em todos esses fundamentos e comprovados os requisitos, a meu ver, da obrigação de indenizar, eu entendi que o autor tem direito à indenização por danos materiais fundados na depreciação sofrida em sua capacidade laborativa decorrente da perda parcial, estimada nos 15,96%. Então, para fazer esse cálculo, como é que eu cheguei? Eu explico aqui, vou tentar resumi-lo.
Considerando que até 2006 o salário do autor era de R$ 1.500, isso está demonstrado nos autos, nas fichas de registro, e aplicando-se o percentual de 15,96, chega-se a um valor de 240,72 multiplicado por 37 anos, 3, que são 447 meses, e considerando a expectativa de vida informada pelo autor, que seria de 79 anos, 3, que é inferior à da tabela do IBGE, que é 90,7 80,7 anos, desculpe. Alcança o montante de R$ 107.601,84. Aplicando-se o redutor de 30% para o pagamento em parcela única, eu chego ao valor de R$ 75.321,28. Posteriormente ao citado ano de 2006, a perda auditiva do autor se agravou, ainda que afastado de suas atividades laborativas, e conforme apurado pelo laudo médico, se trata de doença de natureza condutiva sem qualquer relação com o trabalho, causando a incapacidade laborativa do obreiro, mas não tem relação. Então, o agravamento da doença do autor, alcançando esse percentual de 86%, por se tratar de uma alteração, uma perda auditiva de natureza condutiva, sem relação com o trabalho, não enseja a condenação da ré. Bom, então, e em relação aos danos morais, o doutor Gisacol condenou a ré ao pagamento de indenização de R$20 mil, o que eu mantive nessa proposta de voto, senhora presidente. E dessa forma eu mantenho a minha proposta de voto. Pois não, doutora Maria Lúcia. Eu estou apenas com uma pequena divergência quanto à questão dos honorários. Eu fico vencida quanto à determinação de suspensão imediata dos honorários advocatícios e sucumbência. Bem, o voto da relatora é muito bem fundamentado, detalhado, aborda todas as questões suscitadas, os apelos, eu estou acompanhando integralmente. Então, a doutora Maria Lúcia vai ficar vencida no aspecto relativo aos honorários advocatícios e sucumbência. E assim se decide. Boa tarde, doutora. Bem, agora então vamos passar às divergências do PJE. Sala da doutora Maria Lúcia. Eu tenho uma divergência no número 12, honorários advocatícios, eu fico vencida, né? Agora, minha sala, processo número 20, foi retirado de pauta, né? 35. Tem Isso é diferente aqui. A Ok, diferença vai falar. da minha número lista é 10. diferente. Número 10. Número 10. 10, 14. Número 10. Eu fico vencida, darei provimento ao apelo no que se refere ao abono de estímulo à fixação profissional. Número 14. Onde é que está aqui? Terceiro que ela trouxe agora. 14. Esse primeiro foi adiado. Não, nenhum desses que ela pediu. Divergência 12. Pode da falar. doutora 14. Luciana. Ela falou que está 14. Tem 12? 14 sou eu. Fico vencida em relação ao abono de estímulo à fixação profissional também. Aquele tema É a mesma coisa do anterior. isso. 17. No 17, eu entendo que a jornada cumprida pelo autor, que foi fixada no presente acordo, configura dano existencial, fazendo jus à Isso é na indenização minha sala, né? Sim. por danos morais, que arbitraria. Aquele dano existencial, doutora, Sim. é que eu fico sempre vencida nesse Tudo bem. tema. Alguém acompanha? Vencida, desembargadora Paula. 19. Fico vencida na aplicação do princípio da isonomia. 20. Ele foi retirado. Retirado. 35. O 27, doutora. 27 teve sustentação oral, né? Teve. Deixa eu ver. 35. 35. 35 é o do mandado de segurança.
Interessante, né? Eu lancei só uma observação assim. Acompanhe com ressalva de fundamentos quanto à competência dessa toda quarta turma para apreciar o recurso ordinário oriundo Mas do mandante. de quem seria a competência, então? Acho que seria da primeira STI, né? Mas por quê? Mandado de segurança? Não. Mas é recurso no mandado de segurança. Entrou com o mandado de segurança Na primeira lá, instância. no primeiro grau. O recurso, acho que o recurso é pra cá mesmo. O mandado de Não segurança. é na matéria primeira, 23 alusiva anos, à SDI, não. nunca julguei o mandado de segurança. Já, nós já Não, eu digo julgamos recursos. na STI, né? Não, aqui, ó. Mandado de Recurso segurança. de mandado de segurança. Vou até entrar aqui no regimento. Porque, No regimento não fala. Da competência da primeira SDI. Ah, a primeira SDI, a competência é mandado de segurança. Não, Mas sim. ela tem essa competência, mas há outros mandados de segurança